E agora chegou o momento de estudarmos a Palavra de Deus. Exatamente agora vamos estar começando uma série que tem o título de O Segredo. Você gosta de segredo? Dizem que mulher gosta de segredo, mas não consegue guardar segredo. Eu acho que não é verdade isso não, mas o homem é mais curioso para saber o que a mulher está falando, que segredo é esse. A Cris que estava me dizendo esses dias, né? Mas também, olha só, elas estão lá falando no telefone, falando no celular, de repente começa a cochichar. Que homem que não vai ficar curioso para saber que segredo, que coisinha é essa que elas estão conversando? Então isso é natural de todo mundo. O interessante é imaginar que um autor bíblico, um apóstolo, tenha segredos. E o apóstolo Paulo, ele tem muitos segredos nas suas cartas. E é sobre esses segredos que nós vamos falar com vocês durante os próximos sábados. A Bíblia na linguagem de hoje, que é a versão que eu vou estar usando hoje nesse sermão, ela apresenta a palavra segredo ou segredos. Uma versão mais tradicional ou outras versões apresentam outras palavras, como mistério. Se for usar a palavra mistério, fica até mais curioso, cria uma expectativa maior. Mas são mistérios, então, que Paulo tem ou segredos. E nós vamos ver que segredos são esses. Eu não vou apresentar todos os segredos na ordem que ele apresenta para suas igrejas. Hoje nós vamos analisar o segredo que ele apresenta no livro de Filipenses. Ele usa umas outras palavras também, como sabedoria, compreensão perfeita. É como se Deus tivesse mistérios, uma sabedoria, uma compreensão que poucas pessoas conhecem. Algo que ele revelou só para algumas pessoas especiais. E Paulo é uma dessas pessoas. Paulo recebeu esse segredo, essa revelação, esse mistério de Deus. Ele contou para as igrejas dele e eu vou contar para vocês. Ok? Então vamos ao primeiro segredo que Paulo fala na sua carta de Filipenses. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, o verso 12. E diz assim, Filipenses 4, o verso 12. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é estar, e sei o que é ter mais do que o necessário. Aprendi esse segredo, e portanto, sempre e em todo lugar, e em qualquer situação, eu me sinto contente, esteja alimentado ou com fome, tenha muito ou tenha pouco, posso enfrentar qualquer coisa com a força que Cristo me dá. Olha que coisa linda, para você entender o contexto desse segredo de Paulo. Ele estava preso, ele estava de quarentena, mas não igual você e eu agora na situação que estamos por causa do vírus. Ele não podia sair de casa. A prisão dele era uma prisão domiciliar. Ele só ficava em casa, tinha um guarda e ele não podia sair sem a companhia desse guarda. Então as pessoas vinham até a casa dele para estar com ele e para conversar, para orar com ele, para receber orientações dele. E ele estava lá. Não tinha riqueza, não tinha poder, não tinha nada. Em algum momento da vida dele já tinha tido isso, mas agora não tinha mais nada. E ele aprendeu a ser feliz. Feliz com pouco. Feliz sem ter um carro, sem ter uma casa bonita. Feliz na situação em que ele se encontrava. Não é mais ou menos o que está acontecendo com você e comigo hoje? De repente você tinha um emprego, tinha a sua vida tocando normalmente e vem agora esse vírus e faz você ficar na sua casa. Alguns já perderam o emprego, alguns estão com emprego, mas ganhando menos, com medo de perder o emprego, tendo que comer menos, tendo que ir para menos lugares, tendo seu espaço diminuído, e alguns estão chateados, nervosos, preocupados.
Mas o que Paulo aprendeu? O segredo de Paulo: eu aprendi a estar feliz quando vai tudo bem ou quando vai tudo mal. Isso Paulo aprendeu. E a gente poderia ficar aqui analisando coisas absurdas que as pessoas já fizeram nessa vida, porque elas não estavam felizes com o que elas tinham. Queriam mais e querem mais. Isso é do coração do ser humano. Você olha o carro que teu amigo comprou, você pensa, eu quero um igual, eu quero um melhor que o dele. Você olha o jogo de sala que a sua amiga ganhou do marido, você fala, marido, também quero um jogo de sala daquele. E aí as famílias vão entrando em dívida para ter aquele carro, aquela casa, aquele jogo de sala, aquele celular novo. Por quê? O que elas têm não é o suficiente para dar alegria ao estilo de vida que elas gostariam. E o conselho de Paulo é viver feliz com o que você tem, ter uma vida mais simples. E veja, nós vamos analisar hoje o livro de Filipenses, o que Paulo fala em Filipenses. Nós começamos no final, vamos lá para frente, olha só o que ele diz aqui mais, olha. Filipenses 2, 3 a 6. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Ele tinha a natureza, olha só, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. É o conselho que ele dá. Com essa onda de coronavírus, a gente tem que aprender a viver com menos e a entender que, de repente, a situação muda e nós temos que nos adaptar, assim como Paulo se adaptou na vida dele. O desejo de querer mais, sempre querer mais, de não estar satisfeito com a situação que nós estamos vivendo, destrói casamentos, acaba com as nossas energias, com os nossos relacionamentos e, finalmente, acaba até com a nossa salvação. É a raiz do egoísmo, é o egoísmo, a cobiça. Por isso que no mandamento de Deus, já está lá, não cobice, não fique querendo o que o outro tem. Seja feliz e fique feliz com o que Deus deu para você. Eu lembro quando eu estava em Ibiúna, naquele distrito que eu cuidava lá, e talvez tenha gente de Ibiúna assistindo a gente aqui, tinha um ancião lá que ele tinha várias lojas. E era bem interessante, era uma pessoa que gostava de falar de Jesus. E um dia ele me procurou e falou assim, pastor, eu não vou abrir as minhas lojas no domingo. Eu pensei, peraí, a gente guarda o sábado, não o domingo. Eu falei, por que você não vai abrir o domingo? Eu não vou abrir domingo porque eu quero dedicar o domingo também para Deus. Eu quero fazer um culto de madrugada com as pessoas, eu quero fazer evangelismo, ir nos bairros e pregar. E mesmo que eu ganhe menos, mas eu quero dedicar esse tempo para Deus também. Você entende? É isso. É entender as oportunidades que Deus dá para você e você se dedicar a Ele. Você está feliz? Não, mas eu quero mais. Ele podia pensar, não, eu não vou fechar minha loja, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero mais. Não, é para Deus. Eu vou dedicar a minha vida para Deus. Então, veja bem, Paulo, o texto diz que Paulo, se nós voltarmos ao texto de Filipenses 4, 12, 13 e 14, diz assim, eu aprendi. Olha essa palavrinha, eu aprendi. Paulo, naturalmente, assim como você e eu, a gente não nasce assim, querendo pouco. A criança, o que ela aprende? Ela quer, se ela quer alguma coisa, o que ela faz? Ela chora, ela ganha. A pessoa cresce com a mesma coisa, com o mesmo pensamento. Eu choro, eu ganho, eu tenho que lutar pelas minhas coisas.
e agora a gente tem que desaprender tudo de errado que a gente aprendeu e fazer o que é certo. Paulo diz: eu aprendi a viver feliz com o que eu tenho. E o interessante, talvez você vai achar bem interessante essa luta de Paulo, esse aprendizado dele. Olha esse texto de 1 Coríntios 9, verso 4 a 5. 1 Coríntios 9, se você ler o capítulo todo, mostra um lado muito humano de Paulo. Mas eu quero analisar só esse verso 4 e 5 com vocês. Olha o que diz aqui. Será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Ele aqui está falando assim, o mínimo necessário, meu salário, né? Eu sou um pregador. Mas ele continua, olha só, continua dizendo, é Paulo falando, tá? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Olha que interessante. Paulo, ele tinha uma vida, a vida dele, tá? Mas ele olhou para a vida dos outros apóstolos e viu que os outros tinham salário e ainda tinham uma esposa. As pessoas dizem que tem dúvida se Paulo era casado ou não, acham que ele até era casado, porque ele fazia parte do Sinédrio. Para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado. Mas a Bíblia não menciona sobre a esposa dele. Agora aqui, ele olhou para Pedro e falou assim, puxa, por que Pedro, além de ganhar salário, ganha ajuda de custo para as viagens dele e pode levar a esposa? E eu não posso nada disso. Se você ler a continuação dessa historinha aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver como ele lutava com essa questão, com essa situação. E várias cartas ele vem defendendo o apostolado dele. Mas ele diz assim, mesmo que eu não ganhe nada, mesmo que eu tenha que trabalhar para me sustentar, pregar o evangelho queima dentro de mim, e eu não vou deixar de usar as minhas mãos para trabalhar, conseguir o meu sustento e pregar o evangelho. Entende? Era uma luta para ele. E finalmente, voltando agora para Filipenses, veja o que Paulo diz em Filipenses 3, verso 12. Filipenses 3, 12 diz assim, não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Então, olha só, essa luta de não estar satisfeito com o que a gente tem, de querer mais, esse egoísmo, essa cobiça, essa coisa toda, Paulo também passou. E ele se coloca com a gente. Se você está passando, se é difícil, ele vem mostrando agora como que a gente pode conseguir alcançar esse segredo que ele apresenta aqui. Mas antes disso, ele faz algumas advertências. Veja a advertência que ele faz. Filipenses 3, verso 18 a 20. Diz assim, já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Olha o que ele diz. Ele fala chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Olha essa palavra aqui. Eles pensam nas coisas que são deste mundo. As coisas do mundo tentam fazer com que a gente queira mais. As coisas de Deus fazem com que a gente aceite a situação que nós estamos. Não é um comodismo, mas estarmos felizes com o que Deus nos dá. Ok? E continua. Mas nós somos cidadãos lá do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Essa é a nossa esperança.
Você está ganhando pouco? Essa crise quebrou você? Aprenda a viver mais simples. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, deixou toda a riqueza e veio ter uma vida simples, e Ele estava feliz. Mas não acabe com a alegria, com a felicidade da sua família. Aproveite os relacionamentos que você tem com eles ainda, ok? E agora, então, como conseguir, pastor? Porque eu não consigo, você pode estar pensando. Eu até quero estar feliz, mas só de imaginar que talvez eu vou ter dificuldade financeira, eu não estou conseguindo dormir de noite. Como que eu vou alcançar esse segredo? Vamos ver o que Paulo diz. Filipenses 1, verso 9 a 11, diz assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. Lembra da palavrinha que eu falei no começo do sermão? Que ele menciona? Sabedoria. Olha aqui, ó. Entendimento completo. São coisas teóricas, certo? Sabedoria, entendimento completo, mas são coisas teóricas, mas necessárias para o nosso crescimento e desenvolvimento. E diz mais aqui, para que isso daí? Para que sabedoria e entendimento completo? Ele continua. Primeiro, Filipenses 1, 9 a 11, continuando. A fim de que saibam escolher melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. O que ele está dizendo aqui? É uma mudança de pensamento. Teoricamente, você aprende os mistérios de Deus, você aprende sobre Jesus, o seu conhecimento muda e o seu jeito de ser vai mudando, a sua mente vai aceitando as situações do jeito que elas são e você consegue ser feliz apesar de não ter tudo o que você gostaria. Eu vou até dar um exemplo para você da minha vida. Eu recebi um convite para ser pastor na igreja de Miami. E há quase um mês atrás eu estava em Miami e passeando por aquelas ruas, fazendo algumas visitas, vendo assim aquele mar. Eu não sei se o mar é azul, se é verde, a coisa mais linda, aquela natureza exuberante, vendo aquelas palmeiras. Eu falei assim, Senhor, que lugar mais lindo, que privilégio estar aqui nesse lugar lindo e com uma igreja maravilhosa. Os irmãos todos trabalham, são envolvidos, é uma igreja pequena, mas como diz aquele hino, um pequeno povo muito feliz. É um povo unido, é uma família, entende? Então eu estava e estou super contente. E eu estava lá com o meu carro, com a minha esposa, imaginando e curtindo tudo aquilo. De repente, eu vi uma fila de carros à minha direita. E naquela fila, era um domingo, naquela fila eu vi que todos os carros que estavam naquela fila tinham uma carretinha atrás. E a carretinha estava, em cima da carretinha tinha ou um jet ski ou uma lancha. Eles estavam numa fila para ir para um pier, para algum lugar onde eles poderiam dali ir para o mar, entende? Com o jet ski deles e com a lancha deles. Eu olhei aquilo e falei assim, poxa, meu carro não tem carretinha, eu não tenho jet ski, não tenho lancha. Eu queria ter um jet ski daquele, eu queria pegar minha esposa agora e pegar um iate, uma lancha dessas e sair aí pelos mares de Miami, aproveitando essa natureza. Olha o coração humano. Eu estava tão feliz por estar em Miami, mas agora já não estava mais completa a minha felicidade. Eu já estava querendo um jet ski. Aí o que Deus fez? Veio o tal do vírus, acabou. Agora nem Miami você vai mais. Pronto, vai ficar em Nova York aí, não vai poder mais ver o mar, não vai poder estar naquele calor, vai ficar em Nova York. Entende? Mas é assim que é a vida. É assim que Deus, sabe, todo mundo tem as suas dificuldades. E eu estou com você. Paulo também estava com a gente. O importante a gente é fazer o que ele falou aqui. Mudar o nosso pensamento. Buscar compreensão. E ele fala mais. Veja o que ele diz aqui. Segunda coisa para fazer, para conseguir
é alcançar esse segredo? Paulo imitava a Jesus, Filipenses 1:21, pois para mim viver é Cristo. Ele imitava Jesus, ele fazia o que Jesus fazia. Como nós lemos no começo, Jesus era Deus, mas ele não quis ficar como Deus. Ele se tornou como um ser humano para se identificar com a gente. E agora voltando ao nosso texto inicial, o segredo de viver feliz quando você está precisando ou quando está sobrando coisa na sua casa. Você está feliz em todas as situações. Você está feliz agora também. Aparentemente, parece que esse é o segredo. O segredo é estar feliz em todas as situações, certo? Mas se você olhar um pouquinho mais profundamente o texto, você vai para o último versículo, que diz assim: posso enfrentar qualquer coisa com a força que Cristo me dá. Ou, numa linguagem mais tradicional, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O segredo, na verdade, não é estar feliz em todas as situações. O segredo é que com Jesus você pode todas as coisas. Com Jesus você pode estar feliz em todas as situações. Não tem como estar feliz, não tem como estar forte para vencer o vírus, não tem como estar forte para vencer as provações que vai passar sem Jesus. É só com Jesus que você vai conseguir isso daí. Eu estava em Poxoréu, Mato Grosso. Era o meu primeiro distrito. Me casei num domingo com a Cristiane, numa segunda com a Cristiane, me formei domingo, segunda a gente casou, fomos para a lua de mel, voltamos à lua de mel e fomos para o nosso primeiro distrito, na cidade de Poxoréu. Dizia a placa, quando a gente chegou na cidade, que era a capital dos diamantes. Eu imaginei, nossa, então deve ser uma cidade muito chique. Quando a gente foi chegando na cidade, era só buraco, o asfalto todo esburacado. Eu nunca vi tanto buraco na minha vida como naquela região. Mas a gente se divertia, era muito bom. Primeira casa que a gente viu era uma choupana. Palha, as paredes cobertas de palha, o chão, barro batido. A gente precisava de uma casa para alugar. Procuramos uma imobiliária, não existia imobiliária na cidade. Então, deram uma sugestão para a gente: vai na rádio da cidade e dá um anúncio de que vocês estão procurando uma casa para alugar. E foi o que a gente fez. Colocamos o anúncio e logo apareceu uma casa. Eu acho que foi a única casa que apareceu para a gente. Ninguém mais falou nada. E quando a gente foi ver a casa, era uma casa linda. Uma casa de alvenaria, tinha 4 quartos, 2 salas, garagem. A gente pensou, para que a gente precisa de uma casa tão grande se sou eu e minha esposa só? O aluguel deve ser caro. Quando a gente foi ver o preço do aluguel, R$180. R$180 na época era meio salário mínimo. E o salário mínimo era bem menor do que é hoje. Então, era muito pouco. O tesoureiro da associação falou assim até: vocês vão conseguir ficar bem numa casa assim, né, tão baratinha? Falamos, sim, a gente está super feliz. Quarta-feira, eu estava lendo um livro chamado Beneficência Social. Nesse livro, Beneficência Social, Ellen White comenta, a autora, que muitas pessoas, sem esperar, hospedaram anjos, porque eles entendiam que o que eles tinham não era para eles. O que eles tinham era para ajudar, era para servir, entende? Essa era a lição. Eu comecei a ler aquilo me impressionou. Até que depois do almoço, alguém bateu a porta de casa. Bateu a porta de casa e eu fui lá ver quem que está batendo. Era um homem mal vestido, com uma mochila, e ele me perguntou: é aqui que mora o pastor da igreja adventista? Eu falei: é aqui sim. E ele falou o seguinte: eu estou doente,
eu fui assaltado, roubaram todos os meus documentos, o meu dinheiro, e eu preciso da sua ajuda. Eu fiquei pensando, se for um ladrão, um bandido, alguma coisa, ele quer minha ajuda, e eu perguntei, o que você está precisando? Eu preciso de um lugar para ficar. Eu falei, ai, agora? Ele quer ficar na minha casa, se eu ponho ele para dentro de casa, e ele é um ladrão, ele vai acabar com tudo. Mas se for aquilo que eu li no livro, um anjo, e eu disser, não, aqui não tem lugar, eu vou dispensar um anjo, como? O que eu fiz? Vem para dentro de casa. Eu pensei assim, eu acho que é por isso que Deus me deu uma casa tão grande. É uma casa para eu receber as pessoas, receber os pobres da cidade. Quem precisar, vem para a casa do pastor. Foi isso que eu imaginei. E recebi aquele homem. Ligado a esse princípio aqui, o que eu tenho não é para mim, eu não tenho que ficar cobiçando, querendo dos outros, eu tenho que dar, eu tenho que distribuir. Ele falou, eu estou com sono. A Cris foi, preparou um dos quartos para ele, e ele deitou, ela pegou o edredom novinho que a gente ganhou no casamento e deu para ele dormir. E ele começou a dormir. Ele te perguntou, não quer tomar um banho antes? Não, quer comer não? Direto para a cama. Eu falei que era quarta-feira. Quarta-feira é dia de oração da igreja, culto de oração. E a gente tinha que ir para o culto. Isso era depois do almoço e já estava dando a hora de ir para o culto e o homem não acordava. A Cris fez uns barulhos ali na cozinha, ver se o homem acordava e nada. E agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos para a igreja, que Deus vai cuidar da gente. Tudo vai dar certo. Mas e se ele roubar tudo quando a gente chegar? Vamos confiar e vamos para a igreja. E a gente foi para a igreja. Quando a gente voltou da igreja, quer saber o final da história? Sábado que vem. É um segredo e eu vou te contar o final dessa história. O que eu quero enfatizar para você dessa história agora é que Jesus, ele não veio para receber coisas de você, ele veio para dar. Esse era o Espírito de Jesus. O nosso Espírito também não deve ser ganhar, mas deve ser dar. Estarmos felizes com o que temos, com o que Deus nos deu, porque com Jesus nós podemos todas as coisas. Você está lutando na sua vida, pensando assim, que angústia, o que vai acontecer comigo? O que vai ser da minha família, o que vai ser do meu futuro? Confie em Deus, faça isso que Paulo fez e você vai aprender a estar feliz e tudo vai dar certo na sua vida, confiando em Deus. Eu gostaria de orar por você agora, pela sua família, pelo que você está passando, pedindo que Deus te ajude, Deus te abençoe. Vamos orar? Bondoso Pai, estamos encerrando esse momento de adoração neste sábado e eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada família lá em Miami, abençoe cada família em qualquer lugar desse planeta que está ouvindo essa mensagem agora. Se tiver alguém lutando com os bens materiais, com medo de perder o sustento, Senhor, assim como Paulo foi fiel e aprendeu a ser feliz, porque confiou que Deus, o nosso Jesus, pode todas as coisas, fortaleça também a fé de cada um que está ouvindo essa mensagem hoje, Pai. Fortaleça a minha fé, a fé da minha esposa, dos meus filhos, da minha igreja. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Abençoa-nos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um sábado muito santificado pela presença do Espírito Santo, que é o que eu desejo para você e para sua família.